da defesa de monografia do aluno Lucas Souza Matos, sobre minha orientação, com o título Resolução de Problemas de Minimização de Cálculo Variacional. E agradecemos a presença de todos, especialmente da banca, professores Fernando e Thiago, que já estão contribuindo, né, em participar e também com a avaliação. Lucas, fica à vontade, você tem 15 a 20 minutos para apresentar. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer novamente a banca, o professor Thiago e o professor Fernando por ter aceitado o convite. O nosso trabalho tem como tema resolução de problemas de minimização com o uso do cálculo variacional, que tem como orientadora a professora Gisele Almeida. Introdução. Como cheguei nesse tema de pesquisa? Eu entrei em contato com a professora Gisele e perguntei se ela queria ser minha orientadora, né? Ela aceitou o convite e eu falei que eu queria trabalhar com a área do cálculo, né? Então ela me sugeriu um tema e me fez o envio de alguns trabalhos, entre a dissertação de fevereiro de 2019, que trabalha o conceito de cálculo variacional com funções definidas sobre algum espaço funcional, com o objetivo de discutir e resolver alguns problemas de otimização com ênfase na Brachistochrone. Então eu gostei muito de ler esses trabalhos, né? E depois de alguns encontros, eu perguntei se tinha como a gente trabalhar com conteúdo na qual já tinha visto durante a graduação. Sendo assim, surgiu a pergunta norteadora dessa pesquisa: como utilizar os conceitos do cálculo variacional para funções reais de uma variável real em problemas de minimização. Metodologia. O método de investigação utilizado nessa pesquisa é a abordagem qualitativa, com caráter exploratório, e para o desenvolvimento fizemos uma pesquisa puramente bibliográfica com a intenção de conhecer melhor esses conceitos e trazer alguns problemas como exemplificação. Objetivo: apresentar algumas aplicações em problemas do cotidiano de problemas de minimização com o uso do cálculo variacional. Os gráficos apresentados nesse trabalho foram produzidos usando o GeoGebra Classic versão 6.0, 707.0. Resultados preliminares. O cálculo variacional é utilizado dentro da área matemática para resoluções de problemas que consiste em encontrar funções com propriedades otimizadoras, ou seja, tem como finalidade maximizar ou minimizar uma função em determinado domínio. Para tanto, precisamos de resultados envolvendo derivadas de primeiras e segunda ordem. E assim, antes disso, relembrarmos o conceito de cálculo como um limite e continuidade desse tipo de função. Agora a gente irá apresentar aqui o terceiro capítulo, né, que tem como título Estudo de Variações das Funções. Nessa apresentação, eu trouxe somente algumas definições do teorema, mas para o trabalho na íntegra, eu colocarei o trabalho à disposição. A primeira seção que será apresentada é valores de máximos e mínimos de uma função e definição de máximos e mínimos global. Seja C um número no domínio D de uma função definida dessa forma, então F é o máximo global de F em D se Fc é maior ou igual a f de x para todo x em D. E o mínimo global de f em D se f de c é menor ou igual a f de x para todo valor x em D. Definições de máximos e mínimos local. Seja C pertencente a D, então C é o máximo local de f se f de c é maior ou igual a f de x quando x está próximo de C. E mínimo local de f se f de c é menor ou igual a f de x quando x está próximo de C. Então eu trouxe aqui essa figura, onde P1 é um ponto de mínimo global, ou seja, a imagem de P1, não existe nenhuma, nesse intervalo aí, não existe nenhuma imagem que seja menor que a imagem de P1. E P6 é um ponto de máximo global, ou seja, nesse intervalo não existe, né, não tem nenhuma imagem maior que a imagem de P6. E P2 aqui é um ponto de mínimo, de máximo local, ou seja, na proximidade de P aqui,
não existe, né, valores que seja maior que a imagem de P2. Teorema do valor extremo. Seja f, se f for contínuo em um intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto ou global, f de C, e um valor mínimo absoluto ou global, f de D, em certo número C e D em AB. Teorema de Fermat. Seja f, se f tiver um máximo ou mínimo local em C, e se a derivada de C existir, então a derivada de C é igual a zero. Ponto crítico. Se C é o número no domínio da função f, e se a derivada de C é igual a zero, ou f de C não existir, então C será chamado de um ponto crítico. Voltando aqui no teorema de Fermat, a gente tem que o ponto crítico desse teorema, que é um ponto de máximo ou mínimo local, caso a derivada existe nesse ponto. Entretanto, se a derivada não existir também, é chamado de ponto crítico, né? Agora a gente vai ser apresentado aqui o capítulo, a seção que tem como título função crescente e decrescente e os testes das derivadas. Teorema. Seja f uma função definida dessa forma, e ela for contínua no intervalo fechado AB e derivada em AB, então se a derivada de x é maior que zero para todo x pertencente a AB, então f será crescente em AB. Se a derivada é menor que zero para todo x pertencente a AB, então f será decrescente em AB. Teste da derivada. Primeira para extremos locais. Seja f definida dessa forma, suponha que C seja um ponto crítico de f e D no intervalo contendo C, se a derivada de x é maior que zero, ou seja, ela é crescente para todo x à esquerda de C, e a derivada é menor que zero, ou seja, decrescente para todo x à direita de C, então a gente tem que esse valor é um ponto de máximo local. E se a f de x é menor que C, ou seja, decrescente para todo x à esquerda de C, e f de x é maior que zero, ou seja, crescente para todo x à direita de C, então a gente vai ter um mínimo local. Teste da derivada segunda para extremo local. Seja f definida dessa forma, e se f admitir a derivada segunda em AB, então temos que a derivada segunda de C menor que zero, então a gente tem que essa função tem um valor de máximo local em C. Se a derivada segunda nesse ponto C for maior que zero, tem um valor de mínimo local em C. Então, a gente irá dar início ao capítulo 4, né, de problema de minimização. E nesse capítulo, eu trouxe trouxemos quatro resoluções de problema de minimização. Mas, nesse momento, eu irei apresentar somente dois. E o primeiro problema tem como enunciado: uma agência de turismo está organizando um serviço de barco de uma ilha a 40 km de uma costa quase reta, para uma cidade que dista 100 km, como mostra a figura a seguir. Se a barca tem uma velocidade média de 18 km por hora e os carros têm uma velocidade média de 50 km por hora, onde deverá estar situada a estação das barcas a fim de tornar a viagem mais rápida possível? Então, com as informações fornecidas pelo problema, foi construído esse gráfico aqui. Então, a gente vê aí que a costa, da ilha até a costa é 40 km, e da costa até a cidade são 100 km. Então, a gente quer saber aonde a estação tem que estar situada a fim de tornar essa viagem mais rápida possível. Aí, da estação à cidade foi dado o valor de 100 menos x, né? Porque que a gente chamou de x, primeiramente a gente vai encontrar o valor de L, né? Então a gente vai aplicar Pitágoras, né?
e a gente encontrou o valor de L e queremos encontrar a função do tempo. Então usaremos a fórmula da velocidade escalar média, onde diz que a variação do tempo é igual à distância sobre a velocidade média. Então, a taxa de variação do tempo é igual à distância L sobre a velocidade da barca mais a distância da estação até a cidade sobre a velocidade do carro. Então, a gente encontrou essa função substituindo as informações. Então, agora a gente quer encontrar, a gente encontrou a função que a gente quer minimizar, né, que é essa t de x. Então, para isso, primeiramente, a gente vai derivar essa função. Derivando, a gente encontrou essa função t' de x, né? E como a gente encontrou a primeira derivada, agora a gente quer encontrar o ponto crítico, né? Ou seja, a gente vai pegar a primeira derivada igual a zero e implicou que x é aproximadamente 15,43. Como a gente já tem ponto crítico, agora a gente quer saber se esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo local. O objetivo do exercício é saber se é um ponto de mínimo local. E nesse caso a gente vai aplicar o teste da primeira derivada. Sendo assim, foi escolhido um valor à esquerda de C e à direita de C, de forma que esse valor era mais próximo possível de C. Então, escolhemos 15,42, né, que é menor que C, e 15,44, que é maior que C. Então, pegamos esse valor, aplicamos na derivada e implicou que, como resultou em menor que zero, né, aplicando na primeira derivada, a gente tem que a função ela decresce antes de 15,43 e cresce depois de 15,43. Então, a gente tem que esse ponto é um ponto de mínimo local. Como a gente sabe que esse ponto é o mínimo local, agora a gente quer saber, né, aonde a estação deve estar localizada, né, onde a estação deve estar localizada da cidade. Então a gente pegou esse ponto crítico, esse valor encontrado, e aplicamos em 100 menos x, né, que é essa distância. E aí concluímos que a estação da barca deve ser localizada a uma distância de 84,56 km da cidade para tornar essa viagem mais rápida. Problema 2. Um container para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de 3 metros cúbicos. O comprimento da base é o dobro da largura. O material para a base custa R$10 por metro quadrado. O material para os lados custa R$6 por metro quadrado. Enquanto o custo dos materiais para o mais barato desses contêineres. Então, com as informações fornecidas, foi feita essa figura, na qual a base é o dobro da largura. Então, a largura é x, né? A base é 2x e chamamos de h a altura. Então, o problema pede para encontrar o custo mais barato. E então a gente vai aplicar essas informações na função custo. A função custo ela diz que o custo vai ser igual ao custo multiplicado pela área da base mais o custo multiplicado pela área lateral. Então a gente primeiramente encontrou a área da base, né, e a área lateral e aplicamos na função custo, né? Então a função custo é igual a 10 multiplicado por 2x ao quadrado, né, que é a área da base, mais x mais 6 multiplicado por x multiplicado por h, né, que é a área lateral, que resultou nessa função aí. Mas observe que essa função ela está em função de duas variáveis, ou seja, de x e de h. Então devemos colocar essa equação em função de uma única variável. Então, sabemos que o volume é igual à área da base multiplicado pela altura, né? Aí substituindo,
a gente isolou H, né? Encontrou que H é igual a 5 sobre x ao quadrado. Substituindo H nessa função, então temos que ser de x é igual a 20x ao quadrado mais 180 sobre x. E a restrição que a gente tem é que esse x tem que ser maior que zero. Como a gente está trabalhando com unidade de medida, não tem sentido para a gente trabalhar com comprimentos, unidades negativas. Então, como a gente encontrou a função que queremos minimizar, então a gente vai derivar essa função, né? E a gente derivou, encontrou esse valor e essa função aí. E então a gente vai, como a gente tem a primeira derivada, agora a gente vai encontrar o ponto crítico, né? E nessa função aí, ela só vai ser anulada se o numerador for igual a zero. Então a gente vai trabalhar somente com o numerador. Então encontramos que o ponto crítico resultou em x igual a raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 9 sobre 2. Como a gente já tem um ponto crítico, então a gente vai utilizar nesse problema aí o teste da segunda derivada. Então a gente encontrou a segunda derivada, pegamos o ponto crítico e aplicamos na derivada segunda. Temos que a derivada segunda de raiz cúbica de 9 sobre 3 sobre 2 é maior que zero, ou seja, é um ponto de mínimo local. Então, como a gente já tem um ponto crítico e já sabe que ele é um ponto de mínimo local, então a gente vai pegar esse valor, esse ponto crítico, e aplicar na função custo. Sendo assim, o custo mais barato dos materiais para esse container é R$ 163,54. Isso foram os outros problemas, só que não será apresentado. Considerações finais. Eu acredito que os objetivos de trabalho foram alcançados, tendo em vista que foram trabalhados com a resolução de 4 problemas de minimização com o uso do cálculo variacional. Sendo assim, as contribuições de pesquisa para o autor. No decorrer desse trabalho, foram aprimorados os conhecimentos desenvolvidos na disciplina de Cálculo 1, Básica 2 e Geometria Analítica, entre outras. Vale ressaltar que houve uma aprendizagem significativa nas realizações das construções dos gráficos, tendo em vista, através do GeoGebra, né, tendo em vista que eu tive pouco contato durante a graduação. E os gráficos apresentados nesse trabalho foi de autoria do autor. Também houve um aprimoramento das habilidades na execução da escrita desse trabalho no LaTeX. Então, acreditamos que esse trabalho ele servirá como base de estudo para os professores e acadêmicos da graduação, com interesse no estudo de problemas de minimização com o uso do cálculo variacional. Além disso, como as aplicações são inúmeras em situações bastante concretas e cotidianas, não somente na matemática, mas em várias outras áreas do conhecimento, então, e ainda também que as pesquisas nessa área continuam, torna-se relevante o estudo contínuo por futuros matemáticos. Aqui são as minhas principais referências utilizadas para a escrita desse trabalho. E obrigado a todos. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Agora eu passo para a banca para fazer as observações. Aí não sei quem está aí. O Fernando, como examinador, talvez querendo iniciar a Fernando, tá? Fica à vontade. Vamos.